Vasco é recebido com festa na Bahia para um jogo contra um time que na Copa do Brasil se transforma. Os caras são enjoados e o que é pior, estão engasgados com a eliminação de 2019. Aquele gol de pênalti do final, marcado a favor do Vasco e convertido pelo Maxi Lopes. Nós vamos trazer todos os detalhes e informações da Juazeirense, o nosso adversário, ter um zagueiro deles falando sobre essa questão de revanche, e também do Vasco, que chegou com festa na Bahia, aliás, como é normal desse clube gigantesco que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar de grana, vamos falar dos pagamentos. Você acredita que está tudo em dia no Vasco? Tudo mesmo, gente. Tudo pago. Vamos falar de reforços e da situação de 3 jogadores. Jogadores que preocupam porque podem ter dívidas. Como está a situação de Castan, de Cano e de Vanderlei? O Vasco pagou? O Vasco não pagou? E no bloco final, notícias importantes, notícias interessantes e vamos falar sempre delas. As mulheres. Hoje se diz que é o Dia Internacional da Mulher. Para mim não é. Mulher é todo dia. A gente volta já já, depois dela. Meu amor, a feminina. Toca a guitarrinha. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante. A todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Dê aquela curtida, pegue o link, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Seja membro também do canal Atenção Vascaínos, o QR Code está aparecendo aqui na tela. Você sendo membro, você ainda pode participar da festa do dia 28 de março lá no restaurante do Almirante. A gente vai comemorar 3 anos do canal Atenção Vascaínos numa segunda-feira, numa live super especial. E você sendo membro, pelo YouTube, você pode estar participando do grupo de Telegram do Arquibancada do AV. Se você for também membro pelo lado do WhatsApp, estando nos 2 grupos, você pode participar de pré e pós-jogo. William Tyler vai estar amanhã. A gente vai ter convidado sexta-feira no nosso AVNews. Também vamos ter na live de segunda-feira. Enfim, sempre você pode estar participando, sendo membro do canal Atenção Vascaíno. Seja no Telegram, seja também no WhatsApp. Antes da gente entrar nas notícias, na véspera de Vasco da Gama e Juazeirense, pela Copa do Brasil, quero dar um recadinho da OneFootball para você. A OneFootball, que está transmitindo jogos de campeonatos europeus, transmite também 0800, o campeonato japonês. O aplicativo está aqui embaixo, na descrição do vídeo, é de graça, zero problema, você vê o campeonato japonês, a J-League. E você pode ver, estão chegando aí as semifinais e finais dos campeonatos estaduais, do catarinense, do paranaense e do carioca. Você pode ver pelo aplicativo da OneFootball, baixando e também assinando o pay-per-view. Vale muito a pena a OneFootball, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, voltando com essa parceria, o que nos honra imensamente. O Vasco da Gama viajou hoje, depois de treinar pela manhã no CT Moacir Barbosa, para Petrolina. Você está vendo fotos aí da delegação que viajou com muita expectativa de um jogo dificílimo. Mas ao chegar em Petrolina, viu que provavelmente vai jogar em casa. Você também está vendo aí um vídeo da recepção da torcida do Vasco em Petrolina, que é ali do lado de Juazeiro. O Vasco vai para o jogo amanhã mesmo, direto, mas muito legal ver essa emoção enorme do torcedor do Vasco, essa alegria. Veja o vídeo aí, você vai ver o vídeo. Deixa eu ficar quieto aqui para você ouvir a manifestação. Mas tudo isso para o torcedor ver um time que precisa vencer. Porque diferente da primeira rodada, quando o Vasco se empatasse, estaria classificado diante da Ferroviária de Araraquara, interior de São Paulo, agora o empate leva para pênalti. Não tem como, tem que vencer a partida. E aí a dúvida, fechar ou não fechar o time? Como atuar contra um adversário que não está bem no Campeonato Baiano, mas que se transforma demais na Copa do Brasil? O volante Zé Gabriel, destaque do Vasco no Clássico dos Milhões no domingo contra o Flamengo, fala sobre o jogo, a expectativa dessa partida. Sabemos que será um jogo duro, assim como foi o primeiro jogo, classificatório nosso, como foram os outros jogos das outras equipes, né? Tantas equipes de Série A, de Série B ficaram pelo caminho.
E nós estamos preparados para essa partida. A gente tem uma estratégia para o jogo e temos que desempenhá-la perfeitamente para sair com o nosso objetivo, que é a classificação. O Zé Gabriel, que parece ter ganho a posição de titular e leva uma responsabilidade de garantir a pegada nesse meio-campo e principalmente a saída de bola, que tem sido um pouco criticada. Ele foi, como eu disse, elogiado na partida contra o Flamengo, mas olha, ele não ficou satisfeito não. Não queria jogar para burro e o time perder. Não é isso, Zé Gabriel? Fico feliz com a minha evolução individual, sou um cara que me cobro muito, mas trocaria minha atuação do jogo passado pela vitória. Acho que estou me encontrando no clube, na equipe. Estou longe do ideal ainda e procurarei essa constância diária com os meus treinamentos junto com meus companheiros. O técnico Zé Ricardo levou essa lista de jogadores aí para a partida de amanhã pela Copa do Brasil e tem uma novidade, a volta do volante Matheus Barbosa à relação. Depois que ele não jogou domingo, não ficou à disposição, suspenso pelos cartões amarelos. A tendência é pela saída de Riquelme para a entrada ou do próprio Matheus Barbosa, com 3 volantes, Matheus Barbosa e Juninho saindo um pouco mais e o Zé Gabriel mais posicional. Ou então a entrada do Yuri, o Yuri que é um volante mais fixo. De repente, tendo 2 fixos ali, o Zé Gabriel sai até um pouquinho mais. O Yuri já jogou nessa posição também no CSA, até no próprio Bahia, com o Juninho saindo um pouco mais. Mas o Zé Ricardo vai analisar o campo do estádio Adalto Moraes, que você está vendo fotos aí, que é um estádio que em 2016 passou por reformas. Foram gastos R$450 mil para melhorar o gramado e 350 mil para a estrutura de lanchonetes, arquibancadas, área de polícia, hidrantes, cabines de imprensa. O estádio, que foi inaugurado em 21 de setembro de 1971, cabem 5 mil pessoas, 8 mil no oficial, mais a venda apenas para 30% da lotação hoje possível. Portanto, 1.500 ingressos estão sendo colocados à venda e muita gente, muitos vascaínos da região comprando ingresso. A gente deve ter realmente a torcida do Vasco em maioria. E olha, a Juazeirense é um time chato, viu, cara? É um time difícil. E a maior prova foi a disputa que eles tiveram em 2021, uma participação muito boa na Copa do Brasil. Eles começaram eliminando o Sport Clube do Recife, um time de ponta, ganhando por 3-2. Depois, na segunda fase, nessa fase agora, que estão jogando contra o Vasco da Gama, enfrentaram o Volta Redonda, que vinha muito bem ano passado, lembra? Com o Aleph Manga arrebentando. O Volta Redonda fez 3-0. Pois bem, a Juazeirense foi buscar e ganhou nos pênaltis uma vitória épica. Depois pegaram o Cruzeiro, perderam em Belo Horizonte por 1-0, mas ganharam em Juazeiro por 1-0 e ganharam nos pênaltis, eliminando o Cruzeiro. E aí foram para as oitavas de final contra o Santos. Perderam feio na Vila Belmiro por 4-0. Mas em Juazeiro é um time enjoado e ganhou do Santos por 2-0, já com gols no primeiro tempo, mas ficaram de fora, o que prova que é realmente um time muito chato. Zé Gabriel vai falar sobre essa possibilidade de reconhecer o gramado, de entender como é que é o gramado do Adalto Moraes, campo que o Vasco vai jogar amanhã. Hein, Zé Gabriel? É importante, né, a gente saber do gramado. Como eu falei anteriormente sobre estratégia, é de suma importância a gente ver o gramado, para que a gente possa ver o que a gente pode executar, né, dentro do jogo, se vai nos favorecer com a estratégia que está pronta. Então acho que é importante a gente ir lá, a gente fazer reconhecimento do gramado, do estádio, para que a gente possa estar pronto e com maiores informações possível para o desafio de amanhã. O Vasco, que não vai ter Vitinho. Vitinho que não foi, nós divulgamos hoje, inclusive, na nossa conta do Twitter, do Atenção Vascaínos, o @avascaínos, não foi para que ele possa se condicionar bem fisicamente. Ele não fez a pré-temporada toda, se machucou bem antes do início do Campeonato Carioca, não está lesionado, está 0 bala, é realmente para estar 100%. Provavelmente, para domingo, o jogo do Resende, ele deve estar liberado. E, aliás, um detalhe importante, tem 6 semanas que nenhum jogador do Vasco se lesiona, ninguém se lesiona. Hoje o DM está vazio, apenas o Sarrafiore, que se recupera de uma lesão antiga, e também o volante Everton. São 2 jogadores que estão no DM. Mas Vitinho, para domingo, deve ter condição. O time mais provável do Vasco, anota aí. Thiago Rodrigues, o goleiro. Léo Matos, lateral direito. Quinteiro, zagueiro central. Anderson Conceição, quarto zagueiro. E Edmar, lateral esquerdo. No meio, Zé Gabriel, Juninho. E aí a dúvida, Matheus Barbosa, Yuri.
Nenê. Na frente, Gabriel Peck e Raniel. O Vasco na Copa do Brasil tem 193 jogos. São 99 vitórias cruzmaltinas, 59 empates e 35 derrotas. O Vasco tem uma média de gols marcados de 1,74 por jogo. 1,06 gols sofridos também na Copa do Brasil. A última derrota no passado, aquele jogo confuso lá contra o São Paulo, que o Daronco deu uma arrumada geral. São Paulo e Vasco no dia 8 de maio de 2021, 2-1 para o Tricolor. O Vasco marcou em 159 jogos desses 193 e sofreu gol em 129 partidas. Dos últimos 20 jogos disputados na Copa do Brasil, o Vasco tem 5 derrotas. E fora de casa foram 104 jogos para balizar a partida de amanhã. Foram 48 vitórias, 32 empates e 24 derrotas. Bom lembrar que o Vasco foi campeão uma vez da Copa do Brasil em 2011 contra o Curitiba. Vai apitar o jogo de amanhã. Enrolado, hein? Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Bruno Bosquila e Ivan Carlos Bom. Amanhã não temos VAR. Já já, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a Juazeirense, um time que vem, talado com o Vasco. E vamos falar também de grana, reforços, a situação de 3 jogadores que preocupa demais em relação à questão de pagamentos. E no último bloco a gente vai falar delas, as mulheres. A gente volta já já aqui no News. Você pensou que eu fosse esquecer do Renda Extra, né? Não esqueci não. O Renda Extra tá dando uma vida nova a muita gente. Na descrição do vídeo você tem um link. Você clica ali, paga R$ 47 para fazer o curso Lucrando em Home Office. Você faz esse curso e você aprende a trabalhar de casa, sem patrão, sem trânsito, sem riscos aí de variantes, da própria Covid, enfim. Você trabalha de casa, tem uma equipe de suporte que dá toda a segurança para você aprender. E mesmo que você não consiga aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar. Lucrando em Home Office, aqui embaixo. Entre, clique, pague R$ 47, faça o curso e comece a trabalhar de casa, ganhando em dólar. E a Juazeirense, adversária do Vasco no jogo de amanhã pela Copa do Brasil, é um adversário tinhoso, gente. É um adversário difícil demais. Olha, na primeira fase, eles empataram em 0-0 com o Grêmio Anápolis, lá em Goiás. 0-0 com direito ao adversário perdendo o pênalti. Mas eles, por terem um ranqueamento melhor na Copa do Brasil, levaram essa vantagem no primeiro jogo. O time de Juazeiro vai ter uma estreia amanhã. 29 anos, atacante revelado pelo rival. Você está vendo aí a foto de Nixon, atacante, que vai jogar pela primeira vez no apelidado Cancão de Fogo, o apelido do Juazeirense. O atacante Ian também estará de volta para um jogo que é tido em Juazeiro como jogo da revanche. Afinal, o Vasco jogou lá em 2019 e você está vendo fotos aí e eliminou o Juazeiro com um gol nos acréscimos. Estava 2-1 para a Juazeirense, Ian Sassi fez o gol do Vasco, está aí a comemoração do ex-jogador cruzmaltino. E no final, um pênalti batido por Maxi Lopes. Sim, a bruxa bateu o pênalti e o Vasco empatou e acabou se classificando para a próxima fase. Vaguinho, volante, Emílio, zagueiro, e Bruno Neri, goleiro reserva, são os únicos remanescentes daquele time. E o zagueiro Wendel, que está conosco aqui, vai falar sobre aquela partida, sobre a ideia de repente, ter uma revanche. O Vasco está atravessado na garganta da Juazeirense. Vamos ouvir, então, o zagueiro Wendel falando da partida de amanhã. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Wendel, zagueiro da Juazeirense. Bom, a expectativa está muito grande para esse jogo, clima de revanche. As duas equipes já se enfrentaram pela Copa do Brasil em 2019. Infelizmente, o Vasco saiu com a classificação no final da partida. Mas temos a oportunidade novamente de enfrentar essa grande equipe. Sabemos que será o jogo do ano para a Juazeirense, um jogo de muita importância financeiramente. Esperamos fazer um bom jogo contra a equipe do Vasco. Sabemos que há grandes nomes que vêm se destacando pela equipe, como Raniel, Nenê, entre outros, mas também não podemos descartar que nosso time vem focado, nosso time vem treinando muito bem, fazendo grandes partidas
nosso sistema defensivo vem forte e podem esperar que vai ser um belo duelo, um confronto que vai dar alegria aos torcedores e esperamos sair com a classificação. Valeu! O técnico da Juazeirense, Barbosinha, terá, além de Nixon e Ian, o goleiro Tigre, que jogará também pela primeira vez, estará à disposição. O time mais provável da Juazeirense: Rodrigo Calaça, o goleiro. Dadinha, Emílio, Wendel e Nildo. O meio-campo com Vaguinho, Patrick, Clebson e Daniel. Na frente, 2 jogadores conhecidos: Nixon, atacante, e Neto Baiano, aquele mesmo que já rodou o mundo e que é vascaíno. Já confessou que é vascaíno, deve ser o 11 da Juazeirense para esse jogo. A Juazeirense, que é a 8ª colocada no Campeonato Baiano, tem 6 pontos em 7 jogos, uma péssima campanha. 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Fez 5 gols e sofreu 9. E nos últimos 5 jogos, teve apenas 1 vitória. E aí, como é que a gente vai encarar essa Juazeirense de amanhã? Tem tradição na Copa do Brasil, a gente já falou no primeiro bloco, mas vem num momento muito ruim, quase foi eliminada na primeira fase. Qual é o seu grau de confiança para que o Vasco passe por esse adversário que, pelo menos, nos últimos anos, tem demonstrado tradição e tem o Vasco engasgado por conta daquele empate em 2019? Eu quero ler aqui a sua opinião. No próximo bloco, vamos falar de grana. Olha, tudo zerado no Vasco, é inacreditável, tá tudo zerado. Agora a busca é por um atacante. E nós vamos falar do caso de 3 jogadores que poderiam ter dívidas grandes com o Vasco: Castan, Vanderlei e Cano. E aí, o Vasco vai aproveitar essa grana para pagar esses caras? Você vai saber no próximo bloco. A gente volta já já. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por tempo de serviço? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe as parcelas do seu saque sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. E você que já fez o resgate uma vez, pode fazer em mais parcelas de novo. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. E hoje, mais uma vez, foi dia de pagamentos. A parceria com a 777 Partners, pelo menos na questão do empréstimo, está valendo e valendo muito. O dinheiro caiu na última sexta-feira e ontem os pagamentos começaram a ser feitos. Nós informamos aqui na nossa tradicional live de segunda-feira o pagamento de CLT para mês de fevereiro, antecipando inclusive, porque hoje foi o 5º dia útil, mas o Vasco sempre pagava dia 20. Mas agora pagou antecipadamente. Mas, poxa, e o mês de janeiro que estava atrasado? Pois bem, tudo absolutamente pago. Todos os funcionários de CLT do Clube de Regatas Vasco da Gama estão em dia. Todo mundo em dia. Os de pessoa jurídica receberam quase todos ontem e hoje todos estavam em dia. Inclusive também aqueles que receberiam agora nesse mês de março referente a fevereiro. Portanto, pessoa jurídica, funcionários com CLT, todo mundo zerado. Hoje foram pagos empréstimos bancários, situações de banco que estavam enroladas foram pagos. E amanhã serão pagos os fornecedores, fornecedor de comida, de bebida, de outros serviços dentro do clube necessários para o dia a dia, faxina, enfim, todo mundo vai ser pago amanhã e o Vasco estará zerado. E aí, pode pensar, como informou e você está vendo o card aqui em cima, a Jéssica Dias hoje à tarde no Boletim AV, num ótimo vídeo, trazendo informações corretas, diretas. O Vasco vai sim contratar. Um jogador é prioridade, o atacante. E esse jogador não é um jogador para vir dentro do estilo que, por exemplo, estavam sendo colocados o Eric, atacante do Ipiranga, e surgiu o nome do João Diogo, jogador que está fazendo um ótimo campeonato mineiro pela Caldense. Mas nesse momento, as negociações meio que estão paradas, porque há uma intenção já de poder trazer um jogador
de bom nível, um jogador forte. A Jéssica hoje falou muito bem à tarde sobre os exemplos. Jogadores como oportunidade de negócio que foram Nenê, Fred Guarim e até mesmo Germancano. Jogadores livres que poderiam estar dentro desse panorama, dentro dessa possibilidade. A direção já trabalha nisso para trazer esse jogador, mas não vai parar por aí. A ideia é trazer também jogadores para o meio de campo, gente que possa ajudar ainda mais a controlar o jogo, fazer o Vasco ter controle de bola, fazer o Vasco também ditar o ritmo. O meio de campo do Vasco é um meio de campo que precisa estar mais com a bola. Não dá para o Vasco ficar só no chutão, na transferência rápida, no caso do tiro de meta do goleiro Thiago Rodrigues, não ter gente que faça essa transição. Então essa também é a ideia. E no segundo ponto, aí sim, a coisa mais estável, poder pensar em outras posições. Mas nesse momento é prioridade a contratação de um grande atacante, de um ótimo atacante que possa vir para somar com o restante do elenco. A partir de semana que vem vai se cair diretamente de cabeça nisso, é claro, com a aquiescência, com a indicação do Departamento de Futebol do Vasco da Gama, de Carlos Brasil e do técnico Zé Ricardo e de sua comissão técnica. Eu pude apurar hoje, em relação à questão de grana, 3 casos. Leandro Castan, Vanderlei e Germán Ezequiel Cano. A questão do Castan já foi tudo acertado. Leandro Castan já tem a situação dele definida com o Vasco e já vai receber sem entrar no regime centralizador de execuções. Porque quem foi para a Justiça entra direto no RCE, que já está sendo recolhido todo mês 20% daquilo tudo que o Vasco arrecada. Então o Castan é menos um problema. Vanderlei já havia resolvido o problema dele, por isso foi também reintegrado. Ele tinha renovação automática, tudo bem, Vanderlei está ok. No caso de Germancano, o Vasco está tentando não ter problema na Justiça, até porque respeita muito aquilo que Cano fez pelo Vasco como símbolo. Mas a dívida é muito grande. Está se tentando um acordo junto com José Constâncio, que é o empresário do atleta, que teve uma relação próxima quando esteve aqui conversando com o presidente Jorge Salgado, para se tentar um valor que seja possível do Vasco pagar imediatamente. É claro, o Vasco tem dinheiro, mas o Vasco também quer discutir. Puxa um pouquinho daqui, puxa um pouquinho da acolá, para resolver essa questão do Germancano. Porque a ideia é não ter ninguém na Justiça. É resolver todos esses problemas, todas essas pendências. Não dá, na porta aí de se ter, de repente, a aprovação da SAF, ter mais um problema jurídico em função de um jogador que recentemente saiu. Por que não fazer esse acerto? Então essas 3 situações são exatamente assim. Castan está ok, Vanderlei estava ok desde que renovou o seu contrato, desde que permaneceu no Vasco, e Germancano está se tentando fazer um acordo daqueles quase 4 milhões que o Vasco lhe deve, para aí sim o Vasco não ter mais nenhum problema, nenhuma pendência com os seus jogadores antigos. No próximo bloco, a gente vem com notícias finais aqui no News. Uma novidade bem legal, e nós vamos falar delas, as mulheres. Hoje é o Dia Internacional delas. Para mim, não. Para mim, Dia da Mulher é todo dia. A gente volta já já. Você sabe que a gente lançou uma loja virtual com produtos exclusivos do canal Atenção Vascaínos? Você quer ter uma camisa do canal Atenção Vascaínos? Quer ter, por exemplo, uma caneca? Que eu tenho aqui no meu cenário. Uma caneca do canal Atenção Vascaínos? Pois bem, procure a loja virtual do canal Atenção Vascaínos, loja.atençãovascaínos.com, loja.atençãovascaínos.com, e você pode comprar produtos exclusivos. Vá lá, faça a sua compra e você vai ter todos esses produtos. Não tem o porquê de você não estar vestido a caráter com a camisa do Atenção Vascaínos e tomando o seu café, ou a sua cerveja, ou o seu refrigerante com a canequinha do Atenção Vascaínos. E mais produtos vêm aí. Compre, ajude o canal, esteja junto com a gente. São produtos exclusivos feitos com muito carinho para você. Visite e compre na loja virtual do AV. E para concluir esse AV News de hoje, algumas informações antes da hora do abraço. Você está vendo aí a possível tabela da semifinal do Campeonato Carioca, que vai ser definido 3º e 4º colocados no domingo, nos jogos entre Botafogo e Audax e Vasco da Gama em Resende. O Fluminense já é o primeiro, o Flamengo já é o vice-campeão da Taça Guanabara. Caso o Vasco da Gama seja 3º colocado, vai enfrentar o Flamengo.
E aí os jogos podem acontecer na quarta-feira o primeiro, 16 ou 17, quinta-feira, e o segundo jogo no sábado, 19 ou no domingo, 20. Se o Vasco da Gama for o quarto colocado, pega o Fluminense, mas aí o primeiro jogo não será no meio de semana, será no final de semana, 19 ou 20, e o segundo jogo, dia 26, quarta, ou dia 27, na quinta-feira. É bom lembrar que Flamengo e Fluminense têm vantagem de resultados iguais por melhor colocação na Taça Guanabara. Por isso, o Vasco tem que definir com quem vai ter esse embate. Se sendo terceiro, pega o Flamengo, se for quarto, vai pegar o Fluminense. Aliás, uma boa opinião para você deixar aqui embaixo. E aí, quem você prefere pegar nas semifinais? Pelas datas, o jogo do Flamengo é logo agora. Se for o Fluminense, é domingo. Demora um pouquinho mais. Mas quem está, de repente, com mais chance de ser adversário do Vasco? O Fluminense, que vem jogando muito bem, campeão da Taça Guanabara, ou o Flamengo? Segundo ponto importante nesse quarto bloco, nós vamos falar sobre a convocação de 2 jovens do Vasco da Gama pelo técnico Ramon Menezes. Sim, Ramon Menezes é o novo técnico da Seleção Brasileira Sub-20. Parabéns ao Ramon Menezes, que convocou Andrei Santos e Marlon Gomes, ambos jogadores Sub-20 do Vasco. O Andrei, inclusive, está com a delegação, está viajando, está jogando no time profissional, um jogador muito promissor, e Andrei e Marlon foram convocados hoje pelo técnico Ramon Menezes. Por falar em Marlon, quem renovou hoje, você está vendo aí no site oficial do Vasco, foi Marlon Santos, jogador que estava aí numa dúvida se iria renovar ou não, camisa 10 da base do Vasco, renovou até 2024. E ele vai falar aqui no AVNews, primeiro sobre a felicidade dessa renovação. Estou muito feliz com a minha renovação de contrato, porque o Vasco eu me sinto em casa, é o lugar que me deu a expectativa de um futuro muito grande, que me acolheu, me abraçou como minha família. Então, fico muito feliz de ter renovado com o Vasco. E a expectativa para o ano é grande, né? Porque a gente vem com um time novo aí, mas com um time bom. A gente vai em busca dos títulos que a gente sabe da nossa capacidade e o Vasco é grande, então tem que lutar lá em cima por todos os títulos da competição e a gente vai fazer isso. Agora ele fala das suas metas e objetivos renovado com o Vasco por mais algumas temporadas, Marlon. Minha meta aqui, né, como de qualquer criança, eu acho que chega no futebol, é chegar no futebol profissional, dar um futuro melhor para a família, que é muita batalha, muita luta, então toda criança almeja chegar lá em cima e ajudar a família, né? Então minha meta é chegar no profissional do Vasco aí, ajudar minha família e ajudar de tudo quanto é jeito aí, o Vasco voltar ao lugar do topo no futebol. E antes dos abraços, uma informação muito interessante que eu recebi hoje e quero repassar para vocês. Já está rendendo frutos para Felipe Maestro, o bom trabalho que ele vem fazendo no Bangu, apesar do Bangu não estar fazendo grandes jogos, pelo menos não estar bem na tabela, mas vem jogando até bem algumas partidas. Felipe Maestro, a informação que eu recebi hoje, vai ser o novo técnico do Volta Redonda para a Série C do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda que está ameaçadíssimo de cair para a segunda divisão, perdeu o seu técnico Neto Colucci, saiu, entrou Leite, ex-goleiro da equipe da Cidade do Aço, mas não tá legal não, tá arriscadíssimo a ser rebaixado. Volta Redonda está brigando aí com Boa Vista, que perdeu 7 pontos. Boa Vista tem um jogo difícil contra o Fluminense, mas o Volta Redonda vai até a Ilha do Governador enfrentar a Portuguesa. Então, tá par e passo aí. Mas, de qualquer maneira, o Voltaço vai jogar a Série C. E Felipe Maestro vai disputar o Campeonato Brasileiro. Parabéns! Realmente fez um trabalho bem legal no Bangu, pelo menos um time agradável de se ver jogar. Faltam atacantes, faltam goleadores, mas o Felipe deve ser o treinador do Volta Redonda. Agora, a hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva, a Dádiva arrebentando. Ontem nós estivemos com o nosso Carlos Caju na live aqui de segunda-feira do canal Atenção Vascaínos. Ele disse que lá no estabelecimento de hambúrguer, lá do nosso Carlos Caju, já vai fazer uma parceria com o Vinícius. Olha, as mostardas são maravilhosas, o Instagram está aqui embaixo, o telefone aqui embaixo. Estou falando para vocês, você que gosta de um tempero, para uma salada, para um molho, ou então para colocar naquele petisco, vá até o Vinícius, vale muito a pena, vai alavancar o seu
no seu lado gourmet, você vai ter aí os seus amigos sendo recebidos com um produto de primeira categoria. Quero mandar um grande abraço, você está vendo a foto aí da Bela Marina, tem 1 aninho de idade, é filha do William Tyler. Nome bonito, né? William Tyler e da Bruna. William Tyler, que é membro do canal Atenção Vascaínos, que amanhã estará no jogo Vasco da Gama e Juazeirense. É mais um membro do canal que vai participar de pré-jogo e pós-jogo. Grande abraço ao William e grande abraço também à Bruna. Olha, hoje é dia 8 de março de 2022. Muita gente acha que o dia 8 foi escolhido para ser o Dia Internacional da Mulher por conta de um grande incêndio que teria vitimado muitas mulheres numa fábrica de tecidos nos Estados Unidos. Mas não é. A primeira manifestação de mulheres aconteceu em Nova York no dia 26 de fevereiro de 1909. 15 mil mulheres numa passeata reclamando de melhores condições de trabalho, muito precárias, e elas foram à luta. Em outubro de 1910, em Copenhague, na Dinamarca, aconteceu a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas. A líder alemã, Clara Zetkin, sugeriu uma agenda permanente para as mulheres. Sem data, não houve uma data definida, mas em fevereiro de 1911 já ocorriam as manifestações, respeitando o calendário. No dia 8 de março de 1917, operárias foram às ruas contra a guerra e contra a fome, e foram repreendidas, iniciando a Revolução Russa. O movimento passou a ser oficial, e a ONU declarou em 1975 o Ano Internacional da Mulher e o dia 8 de março o Dia das Mulheres. Não é uma data para presentes, não é uma data para dar rosas, flores, chocolate. Se você quiser, mulher merece sempre. Mas é uma data para a gente lembrar a luta de todas as mulheres, guerreiras num mundo tão machista, num mundo tão proibitivo, num mundo em que elas não têm direito de ir e vir. Nós, homens, temos obrigação de fazer sempre as denúncias quando estivermos vendo algum engraçadinho fazer algo que as mulheres não gostem. Temos que respeitar as mulheres. Elas não são objetos, são seres humanos e merecem todo o nosso respeito. E eu quero abraçar aqui, em nome da minha mulher, Carla, da minha filha, Bruna, tenho 2 mulheres em casa, graças ao enorme Jesus Cristo, e também a algumas participantes, assinantes, membros do canal Atenção Vascaínos, a Daniele, a Érica, a Tainá, a Joária, a Janiló e a Ana Paula, todas elas. Um grande abraço, um beijo para todas vocês. Parabéns pelo dia de hoje, parabéns pela luta, parabéns por viver num mundo tão difícil, mas que vocês tiram de letra. Mulher é demais. Um grande abraço. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Eu estarei no canal Ave Mais com Acorda Vascaínos. E à noite a gente tem, a partir de 20 horas e 45 minutos, a abertura do nosso pré-jogo para Vasco da Gama e Juazeirense. Juazeirense e Vasco da Gama, direto de Juazeiro, lá na Bahia. Jogo da Copa do Brasil, dificílimo para o Vasco, mas a gente vai estar aqui acompanhando com todo o nosso timaço. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite. Tchau, turma.